Bom dia a todos. É com grande satisfação que dou as boas-vindas ao nosso curso de redução do IPI. Para quem não me conhece, eu sou Camila Tomazella e vou auxiliá-los no dia de hoje. Antes de dar início dar a palavra aos nossos palestrantes, eu gostaria de relembrá-los que nós estamos nas redes sociais. Lá vocês conseguem encontrar todas as informações dos próximos cursos. Você pode nos encontrar como Évora Treinamentos, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no nosso canal no YouTube. Aliás, no nosso canal do YouTube você consegue acessar todos os outros cursos que nós já tivemos por aqui. O único curso que não está lá disponível é o nosso curso do Lucro Real. O nosso curso do Lucro Real, se você tem interesse em adquiri-lo, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está no canto da tela, que você vai ser direcionado para o nosso site. Sem mais delongas, eu aproveito para agradecer mais uma vez a participação de todos e passo a palavra para os nossos participantes. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Bom dia, Camila, e a todos. Tudo bem? Para quem não conhece, o Dr. Humberto é advogado e contador, sócio da Ferreira e Ferreira Advocacia, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET e pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Mackenzie. E o Diego, ele é contador e sócio da Consulcamp, mestre em controladoria pelo Mackenzie, pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV, é certificado internacionalmente em IFRS pela ACCA e é professor de contabilidade e finanças em pós-graduação. Bem, Camila, eu é que agradeço aqui, puxa vida, o prestígio, né, de estar fazendo em parceria com vocês esse evento. Não sou o maior especialista em IPI, né? Já aviso a todos, mas é um prazer estar aqui, feliz de saber que tem bastante gente aí ouvindo, pouco apreensivo, porque eu acho que vai ter perguntas difíceis também, né, para a gente responder. Ao mesmo tempo, convido a todos a colocarem as dúvidas. Eu acho que fica bem rico, né, a gente tratar principalmente dessas dúvidas. E na medida do possível nós vamos respondendo. E avisar também a todos que a gente fez um combinado, né, com o Dr. Humberto. Então, o motivo pelo qual eu estou começando é porque depois vai ficar mais difícil. Então, quando o tema ficar mais difícil, aí o Dr. Humberto vai nos socorrer a todos aqui, né? É mentira, mas tudo bem, tá tudo certo. E nas empresas, Humberto, tem o seguinte, quando fica muito difícil, o que a gente faz? Nós jogamos lá para o jurídico, né? Então, quando fica muito polêmico lá, é brincadeira, mas assim, é de suma importância e acho que não é um tema só para ficar com o jurídico, né? Ele tem impactos aí no dia a dia operacional também, nas áreas de negócio, na área comercial, na área fiscal, né? E também a questão do jurídico para dar respaldo e nos ajudar a entender o que está acontecendo com essas mudanças do IPI, né? Nós trouxemos aqui um material para nos ajudar, pelo menos a posicionar, fazer uma breve retrospectiva, né? Do que está acontecendo, afinal de contas, com essa redução da alíquota do IPI, né? E como é que a gente conseguiu fazer um webinar para falar de redução de alíquota de IPI, né? Parece uma coisa tão simples. E geralmente o PIS e COFINS costuma ser um imposto mais complicado, tem muito mais contencioso, né? Muito mais polêmicas. Ou o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro também costuma ter mais discussões. O IPI, talvez porque ele é um pouco mais antigo do que os outros impostos, geralmente a gente não tem tanta discussão, né? Mas aqui tivemos nesse assunto do IPI. E acho que para iniciar dizendo quem que está afetado, né, por essas reduções recentes que nós tivemos na alíquota do IPI. Então, indústrias, que é o contribuinte principal do IPI, né, é o imposto sobre produtos industrializados, né? E depois nós temos equiparados a indústrias. O mais clássico equiparado são os importadores, né? É primeiro tipo de empresa que é equiparado a estabelecimento industrial para fins de IPI, né?
Se a gente olhar lá no artigo 9º do regulamento do IPI de 2010, nós vamos ver lá os importadores como equiparados. E temos outras previsões também de empresas que são contribuintes do IPI, né? A exemplo daquelas que mandam industrializar seus produtos em estabelecimentos de terceiros e ficam concentrados mais na atividade comercial. Então, todos esses importadores, indústrias e equiparados à indústria são aqueles mais diretamente impactados quando tem lá uma mudança na alíquota do IPI. Só que nós temos outros também, né? Por que não citarmos os revendedores, né? Empresas comerciais que compram da indústria a um determinado produto. Quando revendem esse produto, não há incidência de IPI, né? Salvo aqueles casos de equiparação. Então, esses revendedores praticam a sua venda incidindo outros impostos que não o IPI. Porém, na hora que ela faz a compra do produto da indústria, aquele produto vem com IPI destacado na nota. E aquele IPI é custo, né, para aquele revendedor. Então, quando nós temos uma redução de alíquota, ela impacta em baratear o custo daquela revenda. Então, esse público também de empresas é muito interessado, penso eu, no tema. Então, os consumidores, de uma maneira geral, né, que também são, acho que, em suma, os maiores impactados. O IPI, lembrando, é um imposto de caráter regulatório, né? A legislação atribuiu a responsabilidade por subir ou diminuir alíquotas diretamente ao Poder Executivo, motivo pelo qual um decreto publicado tem o condão de promover sozinho uma redução de alíquotas, não dependendo de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, né? E me parece que uma das razões, até divulgado pelo próprio governo oficialmente, é que o IPI, sendo então regulatório, estando nas mãos do Poder Executivo fazer a redução de alíquota, tem o objetivo também de tentar reduzir a inflação, né? Teria esse impacto na medida em que barateia os produtos. O IPI, a gente sabe, é um imposto destacado na nota fiscal. A incidência dele é por fora, né? Então não tem aquela polêmica de ele incidir sobre o próprio valor dele mesmo, né? Então, de um preço destacado na nota fiscal, o IPI tem uma alíquota, incide sobre aquele preço e compõe, portanto, o total da nota fiscal, né? Então, se reduz a alíquota do IPI, em tese a gente espera que haja uma redução do preço final praticado para o consumidor. Depois nós fizemos uma linha do tempo. Eu sei que a maioria de vocês possivelmente já está bem atento a isso, mas depois vai ser super importante na hora que a gente estiver aí discutindo o impacto, né, sobretudo das decisões do Supremo Tribunal Federal suspendendo parcialmente essas reduções de alíquota. Então nós fizemos aqui compusemos uma linha do tempo para melhor esclarecer, né? Então, aqui, logo à esquerda, o que a gente teve no finalzinho do ano passado? Lá em 31 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União o decreto 10.923, e ele simplesmente fazia uma atualização da TIP, que é a tabela do IPI, né? Onde nós consultamos as alíquotas do IPI? Na TIP. Né? Para cada NCM produto, nós vamos na TIP e consultamos lá qual é a alíquota para aplicar a incidência quando vendemos um produto industrializado ou importado. A TIP que vigorava até então era a TIP 2017, e é esperado que a cada mais ou menos 5 anos essa TIP sofra uma outra alteração, porque ao longo do tempo as NCMs, né, e os códigos fiscais das mercadorias vão evoluindo, né? As empresas vão criando novos produtos, vão surgindo desdobramentos, então algumas mudanças na TIP vão ocorrendo ao longo do tempo. Tudo isso hoje em dia, né,
tem um material facilmente encontrado nas páginas oficiais do governo, mas de tempos em tempos a gente tem uma nova TIP. E a partir de 1º de abril de 2022, né, esse decreto colocava a nova TIP 2022. Aí, no segundo ponto aqui, nós tivemos o decreto 10.979, que foi publicado no Diário Extra, né, da União do dia 25/2, e fazia o que nós estamos chamando aqui da primeira redução do IPI. Né? Nem havia entrado ainda em vigor a nova TIP 2022, mas esse decreto 10.979 disse o seguinte: a partir desta mesma data, que era 25 de fevereiro, passaríamos a ter algumas reduções no IPI. Bastante abrangentes essas reduções, porque para produtos em geral havia um corte de 25% da alíquota do IPI, né? Então, nós colocamos até um exemplo aqui. Então, um produto que antes desse decreto 10.979 tinha alíquota de 10%, passou a ter uma alíquota de 7,5%, né? Um produto que tivesse alíquota de 15% passou a ter uma alíquota de 11,25%. Um outro produto que tivesse 5% de IPI passou a ter 3,75%. Havia uma diferenciação para automóveis, com uma redução de só 18,5%, né? E houve também uma exceção para o caso de cigarro, né? Produto tabaco e os seus produtos, que não tiveram redução nenhuma. À época foi já um desafio aplicar essa redução, porque se vocês lembrarem bem, dia 25 de fevereiro foi uma sexta-feira, tá certo? Foi publicado no Diário Extra da União, então significa que por volta das 18 horas daquele dia, daquela sexta-feira, né, saiu uma redução do IPI que entrava em vigor na mesma data. Então, me parece que o decreto até alterava o passado, né? Porque as empresas estavam faturando aí desde as 8 horas da manhã, um pouquinho mais cedo, já tinham emitido notas fiscais desde cedo, naquela sexta-feira, e no final da tarde sai um decreto reduzindo o IPI com vigência a partir daquela mesma data. O segundo desafio é porque a próxima segunda-feira foi carnaval, né? Então, nós tínhamos lá uma segunda-feira de carnaval. Foi dia 28 de abril, se eu não me engano. Então, até me lembro, né? Geralmente no carnaval eu gosto de estar em São Paulo, porque aí a gente não tem trânsito e a gente consegue passear melhor na cidade, né? Então, é bem tradicional na família. A gente corre e vai para São Paulo, não para pular carnaval. Acho que ainda não estava tendo carnaval, né? Por conta da pandemia lá no começo do ano. Mas lembro bem que, puxa, e agora? Agora os nossos clientes estão com dúvidas, né? Vamos bolar aqui um informativo. Geralmente a gente faz lá uma ponte, né? De feriado naquele carnaval, ninguém trabalha na segunda-feira, mas nós tivemos que convocar lá alguém, que a Camila tô até te vendo, Camila. Camila se lembra, nós convocamos a Camila lá, olha, sai aí da folga, pelo menos para publicar o informativo, né? Porque a gente sabia que as empresas estavam comprando, vendendo produtos e faturar com a alíquota incorreta do IPI causa um problema, né? Depois a operacionalização de uma recuperação de um IPI destacado a maior, ou eventualmente uma compra, no caso do comércio, né, que compra de um fornecedor que ainda não estava sabendo da redução do IPI, tem aí impactos práticos. Então, o desafio me parece que foi mais a tempestividade, né? Não tivemos tempo para adaptar os sistemas, né? Empresas que trabalham com uma multiplicidade, aí, com milhares de NCM, sabem melhor do que a gente qual a dificuldade de alterar assim, de uma hora para outra. Mas, assim, vamos combinar que uma redução de imposto, né? Tá bom, foi talvez atrapalhada, sem o devido tempo, para a gente aplicar com calma, mas era uma redução de imposto. Então, vai lá, dá uma colher de chá. Né? Aí, o que nós tivemos? Em terceiro lugar, a nova TIP
que era esse primeiro decreto ali, ela ia entrar em vigor já no dia 1º de abril, né? E aí nós tivemos um problema prático importante, porque se entrasse em vigor aquela nova TIP prevista pelo decreto 923, me parece que aquelas reduções feitas no final de fevereiro, elas cairiam por terra, né? Então, na época, todo mundo ficou bastante desesperado. Falou assim, mas como que vai entrar a nova TIP que já tinha aquelas alíquotas não reduzidas? Aí o governo resolveu de uma maneira simples, me parece o problema, simplesmente prorrogando, então, a vigência daquela nova TIP para o dia 1º de maio, e dizendo assim, até 1º de maio valem ainda todas aquelas reduções feitas no final de fevereiro, e você tem que olhar a TIP lá de 2017 com as reduções feitas no dia 25 de fevereiro, né? Então, foi uma solução bastante simples, apesar de a gente ter sabido disso somente no dia 31 de março, né? É um dia novamente para entrar em vigor. Já no dia seguinte, 1º de abril, saiu um ato declaratório executivo da Receita Federal, número 2, né? Fazendo uma simplificação para as empresas adotarem aí na prática, porque nós tivemos uma TIP, por assim dizer, adequada, né? Se nós olhássemos lá no anexo do ADE 2, nós veríamos já todas os códigos fiscais, né, todas as NCMs, já adequadas com as reduções de IPI. Era um documento simples, bastava ser consultado. E depois, no dia 14 de abril, o decreto 11.047 dá status, vamos dizer assim, de decreto para aquele ato declaratório, vige a partir de 1º de maio a nova TIP 2022 e com todas aquelas reduções de alíquotas incorporadas, né? Então, não tivéssemos tido polêmicas com a redução do imposto, e aí acho que as polêmicas aqui trouxeram vocês até aqui, nós teríamos parado nessa página, de repente, né, Humberto, nós poderíamos sair já um pouquinho antes para o almoço, né? Tudo teria ficado lindo, tem umas reduções de impostos e tudo mais. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Por quê? Há uma segunda redução depois do IPI, no dia 29 de abril, no Diário Oficial da União é publicado um decreto, e novamente com vigência muito rápida, ali 1º de maio, já passaríamos a ter a segunda redução do IPI. Que redução foi essa, né? Recapitulando, então houve um corte das alíquotas originais do IPI em 35%, né? Então, no caso prático aqui, a gente tinha uma alíquota que era 10%, lá no começo do ano, ela passou a ter uma redução em fevereiro para 7,5%, e depois esse decreto do final de abril reduzia novamente a alíquota para 6,5%. Né? Um produto que tivesse alíquota de 15% passou a ter a redução para 9,75%. Produto com 5% passou a tributar só 3,25% de IPI. Foi mantida a redução em 18,5% para automóveis e também se manteve nenhuma redução, né, para tabaco e seus produtos. Aqui também teria ficado muito simples, fora a complexidade de sair alterando, né, mais uma vez as tabelas e quando a gente tem uma complexidade de produtos envolvidos, aí o pessoal que está nos acompanhando aí sabe melhor do que a gente como é difícil fazer de uma hora para outra uma mudança tão rápida, né? Um sistema para vigorar a partir de 1º de maio. Mas, pois bem, estaríamos ali tratando só de uma redução de IPI. Aí entramos na polêmica, por assim dizer, porque alguns contribuintes se sentiram ou manifestaram um problema relacionado à Zona Franca de Manaus, né? Depois o Dr. Humberto vai falar aí melhor sobre o que é a isenção de IPI, né, para produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.
mas a discussão era de que se eu faço um corte linear de alíquotas do IPI para todos os produtos, eu estou ferindo aquela competitividade dos produtos fabricados em Manaus, né? Eles já têm isenção de imposto, mas se eu diminuo a diferença entre essa isenção e a tributação de IPI que existe fora da Zona Franca de Manaus, eu estaria ferindo a competitividade, né, das empresas que estão instaladas e produzindo seus produtos lá na Zona Franca de Manaus. Então, no dia 6 de maio de 2022, esse tema havia sido judicializado, né, lá na ação direta de inconstitucionalidade 7153, estava no Supremo, e no dia 6 de maio, o ministro Alexandre Moraes deu uma decisão monocrática, né, em caráter liminar, dizendo que estavam suspensos os efeitos da redução dessas alíquotas do IPI. Essa suspensão dos efeitos valia para o país todo, mas apenas, no que a gente está destacando aqui, né, apenas no tocante aos produtos fabricados por indústrias instaladas lá na Zona Franca de Manaus, que possuem o chamado PPB, né, o Processo Produtivo Básico. Então, na prática, se eu tivesse um mesmo produto, ainda que a minha empresa não fabricasse o mesmo produto lá em Manaus, né, ou, por hipótese, a minha indústria aqui de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de qualquer estado, mesmo não tendo fábrica em Manaus, mas se tivesse um produto concorrente sendo fabricado em Manaus, a redução do IPI não poderia ser aplicado àquele caso. Aí nós temos uma série de dúvidas práticas, né, vamos falar um pouco mais delas também. Isso, então, ocorreu lá em maio. Tentando resolver o problema, e aí pende, né, de julgamento, inclusive pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. A medida é liminar, né, ela aguarda uma apreciação pelo plenário do Supremo, lá com os 11 ministros colocando seus votos. Tentando resolver o problema, o governo federal, em 31 de julho, publica, novamente numa edição extra do Diário Oficial, uma revogação parcial, digamos assim, das reduções de IPI que haviam sido promovidas, né? Então, publicando esse decreto número 11.158, com vigência a partir de 1º de agosto de 22. O que na prática esse decreto fez? Ele pegou lá 61 NCMs, ou exceções da TIP, né, que tinham tido uma redução de IPI em 35% na alíquota. O decreto diz assim: então, revogadas aquelas reduções, então passamos até a alíquota reestabelecida sem aquela redução, né? No nosso exemplo aqui, se eu então fabrico, a partir de 1º de agosto, um produto que está contido dentro dessas 61 NCMs aqui, e que a redução havia sido feita para uma alíquota de 6,5%, eu volto a ter uma alíquota reestabelecida em 10%. Né? Ou seja, não tenho uma redução de IPI para aplicar, tentando, portanto, o governo cumprir a decisão, ainda que liminar, né, do STF. Foi adotado lá um critério de relevância daqueles produtos dentro do faturamento como um todo da Zona Franca de Manaus, né? Então, essas 61 NCMs, na prática, e exceções, né, da TIP, na prática são aquelas, vamos dizer assim, que mais têm produtos fabricados e vendidos, faturados lá na Zona Franca de Manaus. Então, o governo adotou um critério de relevância. Houve uma segunda alteração também, né, no caso de fabricantes de automóveis, de passageiros. A redução que havia sido de somente 18,5%, ela foi aumentada para 24,75% de redução. E, novamente, para finalizarmos aqui essa linha do tempo, nós tivemos uma outra decisão do STF, no dia 8 de agosto,
fazendo novamente uma suspensão da redução de alíquotas no IPI para aqueles produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus com o PPB, né? E deu aqui um exemplo para essa exceção 1 da NCM 2106-9010, né? Que é um extrato concentrado para preparação de sucos, né? Então, aqui é um exemplo de um produto que não constava dentro dessas 61 NCMs, mas que o ministro Alexandre de Moraes disse que se esse produto é fabricado na Zona Franca de Manaus, eu não poderia ter essa redução do IPI, embora o decreto 11.158 tenha reduzido a alíquota de IPI, né? Então, o que nós temos, aqui exemplificando, né? Eu tenho um produto fabricado em São Paulo, aí eu tive uma redução de 10%, aliás, eu tinha uma alíquota original de 10% do IPI. Quando consulto o último decreto que está em vigor, né, o 11.158, eu vejo que a NCM dele foi reduzida para 6,5%, e tive, no dia 8 de agosto, a nova decisão liminar do STF, me parece em pleno vigor, né? Depois o Humberto vai comentar também a respeito. Então, o que eu teria que olhar, né? Não basta olhar o decreto. Eu precisaria fazer essa pergunta que está aqui em cima, né? Eu preciso saber se aquele produto também é fabricado na Zona Franca de Manaus com o processo do PPB. Se a resposta for sim, então, olhando para a decisão do STF, que está em pleno vigor, eu não poderia ter a alíquota do IPI reduzida. Então, não preciso nem ser a minha empresa que fabrica esse produto com PPB em Manaus. Basta que o produto, né, tenha um concorrente da minha empresa que fabrique esse mesmo produto lá na Zona Franca de Manaus com PPB. Se a resposta para essa pergunta for sim, eu não olho para o decreto 11.158, eu precisaria olhar para o decreto antes das reduções. Então, nesse exemplo, tributaria 10% de IPI. E se eu não tiver uma redução se eu não tiver esse produto sendo fabricado na Zona Franca de Manaus, por mim ou por um concorrente meu, então eu poderia aplicar a redução de alíquota feita pelo decreto 11.158, nesse exemplo, a minha alíquota seria 6,5%. Né? O que ocorre? A gente tem alguns problemas práticos sérios, né? Como que eu sei se um produto é fabricado na Zona Franca de Manaus? Né? Essa é a primeira dúvida. E agora o país já é tão complexo em matéria fiscal, né? Agora eu vou ter que... Como é que a minha empresa sabe, né? Eu estou distante da Zona Franca de Manaus, não tenho uma filial, um estabelecimento instalado lá, desconheço o mercado de Manaus, não sei quem está instalado lá. Como é que eu sei, então, se o produto é fabricado lá? Porque se for fabricado lá, me parece, estando em vigor a decisão liminar do STF, eu não estaria autorizado no estado de São Paulo ou qualquer estado fora da Zona Franca de Manaus, eu não estaria autorizado a aplicar a alíquota do IPI, né? Um segundo problema, quais as datas corretas, né? Então, eu tive lá na linha do tempo a primeira redução do IPI, depois tive uma segunda redução do IPI, aí o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos daquela decisão. Será que em relação aos produtos fabricados lá na Zona Franca, né, ainda que por concorrentes, será que eu teria que retroagir, pagar a diferença de IPI do passado ou não? Vale somente lá a partir de 6 de maio, aquela primeira liminar do STF. Depois eu tenho um outro decreto do final de julho, vigorando a partir de 1º de agosto, que era para resolver o problema, né? E revogando as reduções de IPI para itens que são fabricados em Manaus, mas depois eu tive uma segunda suspensão dos efeitos dessa redução, né, pelo STF. Essa suspensão de efeitos, ela retroage no tempo,
não retroage. Aí, digamos que eu consegui descobrir que tem um concorrente na Zona Franca de Manaus, numa outra data, eu descobri agora ontem, dia 22 de agosto. Será que eu tenho que refazer a minha apuração de IPI para o passado ou não? Outra dúvida que possivelmente muitos tenham, né? O decreto que está em vigor aí, o 11.158, ele desfaz a redução de alíquota para 61 casos, né? Mas e os demais, né? Então, nós temos esses problemas aí práticos para resolver. Aqui, depois, na sequência, a gente traz essa nota técnica que foi produzida lá pela Secretaria da Fazenda do Governo do Amazonas, no dia 2/8, então ela até precede a segunda liminar do STF, né? E ela diz assim, é uma discussão mais interna dentro do próprio governo estadual do Amazonas, né? Que é interessado no assunto, porque ele apregoa que se houver uma redução linear de IPI fora da Zona Franca de Manaus, a Zona Franca ficaria menos competitiva. Então, ela diz assim, olha, o decreto 11.158, ele desfaz a redução para 61 casos, só que nós temos 528 produtos que foram mapeados aqui com redução que são produzidos na Zona Franca com PPB, né? E aí, nesse anexo, pessoal, a gente até coloca um QR Code aqui, você pode apontar a câmera do seu celular, você cai aqui, tem a lista completa dos 528 NCMs e exceções da TIP, tá? Ele vai fazer um comparativo aí, se deve ter a redução, se não deve ter a redução. Só vamos fazer um combinado que a lista vocês não pegaram aqui na live, tá? Diz a Camila que está gravando, né, Camila? Mas depois vocês não contam que pegaram a lista aqui. O Humberto vai comentar sobre isso também, mas operar com essa lista é de própria responsabilidade de cada um que pegar aqui pelo QR Code, né? Por que eu digo? A lista tem um caráter extraoficial, né? É um governo lá do Amazonas, sem força de lei, que veio a público essa listagem, né? Dentro desse comunicado, vamos dizer assim, interno, dentro da própria Secretaria da Fazenda lá do Amazonas. Então, é uma lista de caráter extraoficial, mas que me parece, se estar em vigor a última decisão liminar do STF, de 8 de agosto, eu teria que seguir essa lista, né? Então, se eu verifico que o meu produto consta dessa listinha aqui, das 528 casos, e que o decreto 11.158 não reestabeleceu a alíquota, então aí me parece tem um problema prático, né? Porque está em vigor a decisão do STF e a lista aqui parece ser um indício de que o produto, muito forte, né? Por assim dizer, de que o produto também é fabricado lá na Zona Franca de Manaus. Nós temos outros problemas, né? Para dizer. Exemplo, nós acompanhamos lá uma empresa que possui instalação industrial em Manaus, possui fábrica fora da Zona Franca, aqui na região sudeste. Ele sabe dos produtos que ele mesmo fabrica lá, né? Ninguém duvida disso. Quando ele olha no decreto 11.158, ele pega lá as 5 principais NCMs que são fabricadas pela empresa. Aí ele vê assim, olha, para 2 produtos, o decreto 11.158 voltou a alíquota sem a redução do IPI, então digamos que reestabeleceu lá a alíquota original em 10%, só que para 3 outras NCMs principais que ele fabrica, ele sabe que são fabricados na Zona Franca de Manaus com PPB, porque ele mesmo os fabrica lá, né, na sua planta industrial de Manaus. E quando ele olha para o decreto 11.158, ele vê que as alíquotas estão reduzidas do IPI. Então, quando ele vai vender esse produto na região sudeste, ele fica muito em dúvida, né? Será que eu deveria aplicar ou não aplicar a redução, né?
Então temos esse problema muito sério e muito prático que alguns estão vivenciando. Me parece, aí o Humberto vai também fazer os seus comentários, que a decisão do STF está em vigência, então se o produto é fabricado em Manaus, a redução da alíquota do IPI, ainda que tenha sido feita pelo último decreto aqui que está em vigor, né, o 11.158, eu não teria a autorização para fazer a redução do IPI. E por fim, pessoal, como o tema voltou a, né, não deixou de ficar polêmico desde fevereiro, digamos assim, mas o que nós estamos aguardando é um novo decreto, né, para a gente ver se o governo acata essa segunda decisão do STF, do dia 8 de agosto. Então, o que se aguarda aí, segundo fontes do próprio governo, né, aí a gente tem uma matéria do Globo do dia 15, de segunda-feira da semana passada, né, dando conta de que o governo prepara um novo decreto e dessa vez ampliaria, né, de 61 NCMs para 125 produtos, procurando colocar na cesta de exceções, né, dessa redução de IPI, mais produtos ainda. Mas, então, a gente tem que aguardar esse decreto. Até consultei o Diário Oficial hoje cedinho, me parece não ter havido ainda a publicação do decreto, né, desse novo decreto que é aguardado. Mas me parece que a discussão tende a não acabar, porque se estão falando aí em 125 produtos num novo decreto, a gente ainda teria mais produtos de fora dessa suspensão de redução da alíquota, né? Já que o próprio governo lá do Amazonas dá conta de que existiriam 528 produtos fabricados em Manaus, né? Então a gente tem que acompanhar de perto esse novo decreto, e se ele sair, me parece que ainda a discussão vai seguir mais um tempinho, né? Bom, gente, eu queria conversar com vocês, depois dessa muito didática explicação do problema feita pelo professor Diego. Eu acho interessante a gente olhar com uma certa calma os fundamentos que o STF utilizou para dar essa decisão suspendendo essa redução do IPI, em relação aos produtos que têm correspondente fabricado na Zona Franca de Manaus com PPB. Primeiro de tudo, fazer um juízo de valor a respeito dos motivos dessa interferência que o Supremo Tribunal Federal acabou realizando no ato do Poder Executivo. Então, como o Diego adiantou, o IPI ele é um tributo cujo poder legislativo atribuiu ao poder executivo a legitimidade para mexer nas alíquotas. Então, o presidente da República, mediante decreto, ele pode aumentar e descer as alíquotas. Então, isso é uma prerrogativa da presidência da República, porque o ordenamento jurídico tributário vigente assim quis. Isso tem previsão constitucional, tem autorização constitucional, então não é problema nenhum. Então, por que será que o STF entrou nessa jogada e falou que não pode reduzir a alíquota de IPI em relação a produtos que tenham correspondente fabricados lá na Zona Franca de Manaus com PPB? Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês aqui é em relação à isenção que é dada para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus com PPB. Então, se a gente for lá no Decreto-Lei 288, com a redação dada pela Lei 8387, ele determina que são isentas do IPI todas as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, e diz que lá no parágrafo 1º, dentre os requisitos a serem cumpridos para que a empresa faça jus a essa isenção é a adequação ao PPB. Então aqui a gente já tem uma primeira premissa importante, que é o seguinte: basta eu produzir na Zona Franca de Manaus que eu tenho isenção de IPI? Não. Eu preciso produzir na Zona Franca de Manaus e eu preciso que o meu produto esteja submetido ao PPB. Por quê? Porque senão eu não preciso fabricar efetivamente na Zona Franca de Manaus. Deixa eu subir meu microfone aqui que eu vi no chat aqui.
Bom, então eu não precisaria industrializar efetivamente na Zona Franca de Manaus, eu conseguiria fazer uma montagem, então por isso que cria-se o PPB, para que eu efetivamente faça uma industrialização e faça jus àquele benefício que é dado pela legislação brasileira. Então, assim, primeiro já vem uma questão. Então, a gente já vê que não é que o poder executivo reduziu a zero as alíquotas de IPI da Zona Franca de Manaus com PPB, não foi isso. Então, a isenção dada para a Zona Franca de Manaus aos produtos que têm o PPB é uma isenção decorrente de lei. Então, para aqueles produtos específicos, o presidente da República não tem prerrogativa de mexer. Então, aí é um primeiro ponto que merece a nossa atenção, para a gente ver que são coisas que estão em departamentos legais distintos. Ao passo que o que a gente viu nesses decretos que o Diego explicou são medidas do Poder Executivo, mediante prerrogativa autorizada por lei, a isenção da Zona Franca de Manaus é previsão legal. Então o presidente não pode tributar mais ou menos ou mexer naquilo lá. Isso aí precisa de atividade legislativa, bicameral e tudo mais, aquilo que a gente sabe do processo legislativo brasileiro. Então, já a primeira diferença. E, em seguida, a gente tem lá o tema 322 da repercussão geral do STF, que é a possibilidade de crédito de IPI para as empresas industriais ou equiparadas que adquirirem produtos, insumos, etc., de indústrias situadas lá na Zona Franca de Manaus. Então, o que acontecia antes disso? Como visto, as empresas da Zona Franca de Manaus que produzem no PPB têm isenção de IPI, como vendiam para o Brasil todo sem a incidência do IPI, não outorgava o direito de crédito a quem comprasse essas mercadorias. E o STF entrou nesse tema e fixou a seguinte tese: há o direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima, material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais, etc, etc. Então, quando a gente vai no principal fundamento do STF para já dar esse direito de crédito a quem compra produtos da Zona Franca de Manaus, ele vai lá e diz o seguinte: o tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para a sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção de IPI em prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo. Quando a gente lê esse principal fundamento e compara ele com o fundamento que o ministro Alexandre de Moraes utilizou para falar que o presidente da República não pode diminuir as alíquotas de produtos que tenham correspondente na Zona Franca de Manaus com o PPB, as premissas são exatamente as mesmas. E gera uma certa incógnita na nossa cabeça pensando o seguinte: olha, se a isenção que eu tenho para a Zona Franca de Manaus atrelada à possibilidade de apropriação de crédito presumido pelo adquirente, isso não se mistura com o presidente poder reduzir 25% ou 30% a alíquota de determinado produto. Por que então que isso está acontecendo? Aí é a pergunta de $1 milhão, né? Então, quando a gente... e aí isso é minha opinião pessoal, eu até já conversei a respeito disso com vários clientes que nos procuraram aqui, e eu sinceramente acho que a redução das alíquotas, inclusive dos produtos que têm o PPB e são produzidos na Zona Franca de Manaus, que aconteceu por essa sucessão de decretos, ela não feriu a competitividade da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque a Zona Franca de Manaus, a empresa que está lá e dentro do PPB, ela já vende com isenção. E mais, ela vende com isenção e dá para o adquirente o direito de crédito integral. Isso significa uma vantagem competitiva em relação a todas as outras regiões do Brasil. Nenhum outro lugar, salvo raríssimas exceções, eu tenho esse duplo benefício, que é eu vender sem o IPI, consequentemente eu tenho preço competitivo, e ainda assim eu dou para o meu adquirente o crédito integral, ou seja, o cara compra, não paga IPI na adquisição da mercadoria e ainda assim tem o crédito integral vinculado à carga tributária do IPI na saída do produto industrializado do estabelecimento dele. Então, na minha visão pessoal, é lógico que isso aqui não é uma questão jurídica, tem fundamentos jurídicos, mas é uma opinião pessoal. Eu acho que as premissas adotadas na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes
elas não resolvem o problema, porque essa redução de alíquota ela não feriu a vantagem competitiva da Zona Franca de Manaus. Então essa é uma primeira reflexão que eu queria colocar em caráter introdutório aqui. Não que isso tenha uma relevância muito grande, porque aí certamente as pessoas perguntariam, e com isso eu posso ir à justiça para questionar a decisão do STF? O problema é que o STF é a autoridade máxima do nosso poder judiciário. Então a gente começaria aqui em primeira instância para tentar fazer não valer uma decisão que é dada em última instância por nossa Corte Constitucional. O que já, até verbalizando esse conceito, a gente já entende que é um problema. Então, aqui eu coloquei as conclusões, que depois desse material vai ser passado para vocês se quiserem consultar. Então, aí, feita essa reflexão inicial, quando a gente vai nas duas decisões que o STF proferiu restabelecendo o IPI para esses bens que têm produção lá na Zona Franca de Manaus, a decisão ela tem um termo que é o ad referendum. Então, o que aconteceu aqui nessa decisão? O relator, ele foi o seguinte, então, o presidente da República fez os decretos reduzindo as alíquotas de IPI e um partido político, por ser um dos legitimados para tanto, fez uma ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade é uma ação que você propõe no STF para discutir a inconstitucionalidade de lei em tese. É diferente de um recurso extraordinário que sai desde a primeira instância e vai passando por todas as instâncias do Poder Judiciário até chegar em matéria constitucional lá no STF, e aí você decide a inconstitucionalidade de acordo com um caso concreto. Não é esse caso aqui. Esse controle de constitucionalidade que ocorreu nesse caso aqui é um partido político que entrou com uma ação lá no STF falando o seguinte, falando, olha, STF, esses decretos do presidente, eles ferem o benefício que é dado para a Zona Franca de Manaus, que inclusive tem previsão constitucional. Consequentemente, eu quero que o STF declare a inconstitucionalidade desse decreto. Então foi isso que aconteceu. E aí esse partido político pediu uma decisão cautelar falando o seguinte, olha, enquanto você não julga o mérito, que por natureza demora anos para se resolver, e para que não haja um prejuízo irreversível para as empresas que estão situadas na Zona Franca de Manaus, eu preciso de uma decisão provisória, uma decisão cautelar. E essa decisão cautelar foi analisada monocraticamente, ou seja, sozinho, ele pegou e julgou essa medida cautelar sozinho, e o ministro Alexandre de Moraes concordou com a argumentação trilhada e suspendeu sozinho, vou insistir nesse termo porque é um poder quase que absoluto dado a um único ser humano, e ele simplesmente suspendeu os efeitos do decreto em relação a os produtos que tenham produção na Zona Franca de Manaus com o PPB. Quando saiu essa primeira decisão monocrática do STF, eu confesso que eu li ela umas 17 vezes até eu conseguir entender o que ele tinha falado, porque é muito estranho a gente falar que suspende a redução das alíquotas para os produtos da Zona Franca de Manaus com PPB, sendo que os produtos da Zona Franca de Manaus com PPB ele já tem lá a isenção e tem também a outorga de crédito presumido para quem compra. Então é um regime alheio a essa extra-fiscalidade e essa mutabilidade das alíquotas por ato do Poder Executivo. E aí já deu a primeira briga. Eu estou fora da Zona Franca de Manaus, eu devo pegar o meu produto, que não tem nada a ver com a Zona Franca de Manaus, mas eu preciso descobrir se eu tenho alguém que produz algum produto desse lá na Zona Franca de Manaus para saber se eu não obedeço um decreto que está vigente por conta de uma decisão de um homem só que julgou em caráter provisório no STF e com isso eu vou colocar em jogo toda a operação da minha empresa. O que eu faço agora? Então aí a gente vê o grau de irresponsabilidade que o Supremo Tribunal Federal tem muitas vezes. Então, essa decisão que foi proferida, ela, primeiro,
eu vou falar disso daqui a pouquinho, ela nem poderia ser proferida dessa forma, na minha visão. E segundo, ainda que ela pudesse e que ela fosse proferida, ela tinha que especificar quais os produtos, como que aplica, a partir de quando aplica, porque quando é para beneficiar a União, por exemplo, o STF não poupa esforços para fazer modulação de efeito, para fazer um monte de outros mecanismos para proteger direito dos entes tributantes. Quando a gente vem para o contribuinte, que tem que se virar para fazer tudo sozinho, num regime em que todo lançamento é por homologação, o STF simplesmente solta essa bomba e espera que os contribuintes cheguem até alguma conclusão e cuidem-se para não serem autuados ou para não ter nenhum tipo de efeito danoso no dia a dia da empresa. Então, esse é o primeiro ponto em relação a essa decisão, que é perigoso, porque ela é vaga, ela é dúbia, ela comporta essa dupla interpretação. E o maior de todos os problemas, o que é uma decisão ad referendum? Então, afinal, o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade dá a cautelar ad referendum. Eu devo obedecer ela ou não? O que é ad referendum? O que isso significa no fim das contas? E para me preparar para conversar com vocês aqui hoje, eu resolvi aprofundar o máximo que eu pude essa discussão a respeito da decisão a ser referendada pelo plenário do STF. E, curiosamente, eu cheguei a uma conclusão que me deixou até um pouco surpreso, que é a seguinte: tem uma lei, a Lei 9.869, ela rege os procedimentos da ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, perdão, que são os dois tipos de mecanismos para controle concentrado de constitucionalidade. Essa que acontece em abstrato e não com um caso concreto desde primeira instância. E aí, quando a gente vai lá nessa legislação, a gente nota que a lei não deixa o relator sozinho dar esse tipo de decisão. Então, ela coloca uma única exceção que o relator poderia dar esse tipo de decisão cautelar de punho próprio, sem submeter ao plenário, que é quando o STF está em período de recesso. Então, quando a gente vai lá no artigo 10, está lá, salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, que fala lá o número mínimo de ministros que tem que estar na sessão, e após a audiência dos órgãos ou autoridades, dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Aí, parágrafo 3º. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato. Então, quando a gente olha esse dispositivo aqui, ele fala para nós duas coisas. Quando que o ministro ele pode sozinho dar uma decisão como essa? Quando está no recesso. E aí é até lógico, né, para o intérprete, porque se eu estou no recesso, eu não vou conseguir juntar os 11 ministros para chegar a uma maioria absoluta e para me permitir dar uma decisão dessa força. Não pode, não tem autorização legal para o ministro dar essa decisão sozinho, salvo essa hipótese. Se existir, eu confesso que eu não encontrei, e eu procurei bastante. E inclusive, precisa dar a decisão depois de ouvir todo mundo. Então eu não posso receber a ação lá e dar uma canetada e mudar toda a ordem jurídica que começa lá desde a Constituição Federal. É muito poder para um homem só. Quando a gente passa a raciocinar e depois lendo vários trabalhos de vários juristas a respeito dessa matéria, me deparei com uma monografia excepcional, a monografia que falou a respeito dessas decisões que são proferidas, e várias delas hoje em dia no cenário político. A gente vê na televisão isso acontecendo o tempo todo, e aconteceu que hoje em dia essas decisões são proferidas todo dia, e elas não são questionadas, e elas são válidas, elas tocam a vida das pessoas, como estão tocando a vida das empresas agora, com esse caso que a gente está estudando hoje, e isso simplesmente passa. E afinal, onde está a previsão
para que isso possa acontecer no dia a dia do Poder Judiciário. E a previsão está no regimento interno do STF. Então, o regimento interno do STF, ele coloca lá que são atribuições do relator, que é aquele que pega para julgar a ação direta de inconstitucionalidade. Ele deve submeter ao plenário ou à turma, nos processos de competência respectiva, medidas cautelares necessárias à proteção do direito, que é exatamente esse caso que a gente está estudando aqui. E aí o inciso seguinte fala que o relator pode também determinar, em caso de urgência, as medidas do inciso anterior, ad referendum do plenário ou da turma. Então aqui é que está o tal ad referendum que foi previsto na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas só que isso não está na legislação. A legislação fala, quem tem que falar se a lei pode ser suspensa por decisão cautelar é o plenário. Não posso fazer isso por decisão monocrática. Mas o regimento interno do STF tem uma previsão nesse sentido, que simplesmente dá esse poder quase que absoluto para o relator dos processos de controle de constitucionalidade. Aí perguntar, mas pode isso? Eu, na minha visão, eu entendo que não, que se eu não tenho autorização legal, porque senão eu crio um problema dentro do sistema jurídico seríssimo. Porque nesse momento, estava até conversando com o professor Diego antes da gente começar aqui o evento, o que está acontecendo nesse momento específico? O STF simplesmente falou, olha, presidente da República, você não tem direito mais de mexer nas alíquotas do IPI de produtos que tenham produção na Zona Franca de Manaus com PPB. Porque se você mexer, eu vou dar uma canetada e eu vou revogar a sua decisão ainda que provisoriamente. Eu vou suspender os efeitos do seu ato que é absolutamente de acordo com o que determina a lei. Então, você muda todo o sistema jurídico e você gera uma insegurança tão grande que daqui a pouco os contribuintes não sabem quem que ele deve obedecer. Que eu tenho que obedecer o decreto do presidente, eu tenho que obedecer a decisão monocrática de um ministro isolado do STF, afinal, quem manda mais? É o ministro do STF, para quem caiu a ação que o partido político propôs, ou é o presidente da República que traz consigo autorização legal e todo o sistema jurídico tributário relacionado ao IPI? Então essa pergunta é uma pergunta seríssima e o assunto é gravíssimo, porque dependendo do volume da operação da empresa, em 5 dias isso daí já gerou um passivo gigantesco. E como resolver esse problema? Então, aí a gente volta, tiradas essas reflexões um pouco mais calorosas que eu faço a respeito desse problema, a gente vê como ele é comum no Brasil. Então, eu estudando, né, para vir aqui conversar com vocês, eu falei, nossa, mas esse negócio é tão problemático, será que é assim mesmo? Pode isso? Vai ficar desse jeito mesmo? E essa monografia, que eu tentei lembrar o nome dele agora, mas não consegui lembrar, Dr. Tariq Gerouchi, foi uma monografia submetida à Sociedade Brasileira de Direito Público, e mais da metade das cautelares que foram proferidas monocraticamente em ações diretas de inconstitucionalidade ainda não foram submetidas ao plenário. Ou seja, tem de uma universalidade de decisões que são proferidas isoladamente pelos relatores do STF, elas nem vão para o plenário. Ou seja, em franca desobediência ao que determina o artigo 10º da lei que foi citada anteriormente. E mais, e isso eu até coloquei aqui na minha apresentação, porque eu achei uma questão muito, muito complicada, que tem inclusive uma cautelar que ela foi concedida na ADI 2849 há 15 anos. Ela foi proferida monocraticamente e até hoje ela não foi submetida ao plenário. Aí vem a pergunta para esse caso aqui. Tá bom, Humberto, mas isso está falando tudo isso daí e no caso concreto? No caso concreto a gente está com um problema. Porque imagina se essa decisão do Alexandre de Moraes ela fica vigente durante 15 anos
e daqui a 15 anos o plenário fala o seguinte, olha, talvez, imagina o plenário concorda com a posição que eu coloquei agora no comecinho da minha explicação. Vai falar o seguinte, olha, então tá bom, eu acho que não está aferindo a competitividade da Zona Franca, porque ela tem a isenção lá e ainda assim ela dá crédito para o adquirente. Então não, eu vou julgar improcedente essa DI. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu vou resolver meu problema de 15 anos? Tudo bem que 5 anos é a data de corte do prazo decadencial em direito tributário, mas mesmo assim é uma coisa muito grave o que está acontecendo nesse ativismo judicial e nessas decisões que são dadas sem a devida responsabilidade, digamos assim, com todo respeito aos ministros da nossa Suprema Corte. Então, aí vem as perguntas principais. Enfim, quem que eu devo obedecer e como eu devo obedecer? Eu devo obedecer o decreto, eu devo obedecer o STF, eu tenho que fazer uma mistura entre as duas questões para conseguir saber qual que é o procedimento a ser adotado no dia a dia. E a primeira resposta que eu apresento a respeito disso é o seguinte, embora a gente tenha todas essas questões vinculadas é até difícil de achar um adjetivo, mas a estranheza dessa decisão que foi proferida, ela está válida. Então, hoje em dia, no nosso sistema jurídico vigente, essas decisões monocráticas que são proferidas ad referendum, elas passam a ter eficácia a partir da publicação, e o referendo do plenário, ele acontece ou para confirmar ou para derrogar, extinguir a eficácia dessa decisão. O problema, voltando a algumas considerações atrás, são aquelas que ficam 15 anos sem o tal do referendo, que pode ser que a gente esteja agora diante de um caso desse. Então, primeira questão, devo obedecer o decreto ou devo obedecer o STF? Deve obedecer o STF, pelo menos nesse momento aqui. Porque isso pode ser que vire uma decisão dessas estranhas que ficam décadas vigentes sem que haja uma decisão do plenário. Então, por segurança para a própria empresa e por não ser adotada nenhuma espécie de decisão que possa trazer no futuro algum tipo de malefício, principalmente econômico para a empresa, sim, precisa ser observada a decisão do STF, ainda que ela tenha sido proferida com todas essas mazelas que a gente está conversando aqui. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por mais que a gente tenha as decisões do STF, os decretos que foram apresentados pelo Diego na apresentação dele, eles acabaram um revogando o outro. Então vinha um, revogava o outro vinha, revogava o outro. Então até coloquei aqui na minha apresentação que nós temos lá hoje vige o decreto 11.158 de 2022, com essa decisão do STF que tem que ser interpretada em conjunto, ou seja, a decisão do STF falou, olha, para os produtos, para os bens que têm produção na Zona Franca de Manaus e tem PPB, você não pode aplicar a alíquota reduzida. O problema é que ele suspendeu esses efeitos, a decisão monocrática suspendeu esses efeitos em relação àqueles produtos da Zona Franca de Manaus, mas esqueceu que o decreto inicial lá, que previa as alíquotas cheias, digamos assim, ele foi revogado. Então não existe mais aquele decreto. Então como é que que decreto que eu vou adotar? Se aquele lá foi revogado integralmente pelo decreto 11.158, e quando a gente vai lá na decisão do STF, ele fala que apenas suspendeu os efeitos para fins de não deixar reduzir as alíquotas. Mais uma questão complicada. Mas, enfim, tirando essas questões jurídicas e técnicas, preciso pegar o decreto 11.158 e aplicar ele em conjunto com uma análise a respeito de o meu produto ter ou não correspondente sendo fabricado na Zona Franca de Manaus com o PPB. Então até coloquei ali na minha apresentação que na prática, se os produtos têm fabricação na Zona Franca de Manaus com PPB, a empresa vai precisar buscar a alíquota lá do decreto 10.923 de 2021, que é a antiga TIP antes de todas essas reduções. Então até para o dia a dia das empresas, para facilitar a vida,
vai precisar fazer uma pesquisa a respeito de se tem o PPB ou não tem lá na Zona Franca de Manaus, ou adotar a lista lá esqueci, da nota técnica, que é um norte, ela não é oficial, mas é um norte, e aí o que não tem produção na Zona Franca de Manaus com PPB, eu adoto o decreto 11.158, que é a TIP vigente hoje. Ah, não, esse item tem produção na Zona Franca de Manaus com PPB. Aí eu preciso ir lá para o decreto 10.923 de 2021 e buscar a alíquota antiga lá, que está inclusive prevista num decreto que foi 100% revogado. E aí o último dos problemas que precisa ser enfrentado depois dessas decisões do STF o STF não falou quais são os bens produzidos na Zona Franca de Manaus com o PPB. Como que eu vou adivinhar quais são esses bens? Realmente, o STF não falou, realmente nós não temos uma lista oficial, não tem nenhum ato normativo disciplinando quais são esses bens, e temos alguns atos que, por mais que sejam emanados de órgãos vinculados ao poder público, eles não têm força de lei nem de regulamentação, mas eles dão um norte para a gente de quais são esses produtos. Então, a primeira pergunta, eu tenho que obedecer a lista anexa à nota técnica? O Diego até já antecipou isso na apresentação dele. Não, ela não tem força de lei. O que tem hoje força de lei é o decreto mais a decisão do STF que nós vimos aqui. Ah, mas então eu não vou usar a nota técnica? Depende, porque se a nota técnica de fato, e isso eu não sei, eu não tenho esse conhecimento para conseguir ratificar o que está contido na lista, mas se de fato a nota técnica apresentar todos os produtos que tem produção na Zona Franca de Manaus e que tem PPB, a lista ela é muito útil para todos que têm, para todos cuja atividade tem alguma repercussão, nesse caso que a gente está estudando. Um outro caminho seria buscar pelo PPB, porque, em regra, o PPB ele precisa de publicização, então ele não é um mecanismo secreto. Então eu andei olhando nos canais do governo e vi que tem alguns locais onde é possível fazer uma busca. Então você tem lá nas notas, nas consultas públicas, você tem todas as portarias publicadas e tem um canal por e-mail. Então tem um e-mail lá na página do PPB do governo que você pode se comunicar com as autoridades vinculadas a esse instituto. Então talvez seja um caminho também para as empresas adotarem, mas a lista que foi publicada anexa à nota técnica 09 do CAT, ela é um norte muito importante. Ela pode sim ser usada, mas para aquela empresa cujo impacto é muito grande e que ela quiser ser diligente ao máximo, eu não ficaria só com a lista. Tudo bem, usa a lista, assim, tem na lista, então tem um problema aparente. Então deixa eu ir lá ver se tem o PPB, se o PPB está funcionando, está vigente mesmo. Porque se tiver produção na Zona Franca de Manaus, mas não tiver o PPB, eu saio do espectro de aplicabilidade da decisão do STF. Logo, eu vou usar a alíquota reduzida. E por fim, eu coloquei aqui algumas principais questões que provavelmente vão ser questões que vocês vão apresentar depois da minha fala aqui. Mas a principal delas é o que acontece se a ação declaratória de constitucionalidade for julgada improcedente. Eu vou poder recuperar o que eu paguei a maior? Posso ou não posso recuperar o que eu paguei a maior? E se eu optar por adotar a alíquota reduzida em vez de obedecer à decisão do STF? Ou seja, eu não quero nem saber se tem PPB e tem produção na Zona Franca de Manaus. Eu vou observar o que está previsto no decreto. Posso ser autuado pela Receita Federal por isso? Essa é uma outra pergunta que eu vou deixar para quando a gente estiver debatendo aqui. E a última delas é que, conversando com alguns clientes a respeito desse tema, eles me contaram que no Siscomex, ou seja, para comércio exterior, eu não consigo utilizar as alíquotas restabelecidas por conta da decisão do STF. Até se tiver alguém nesse caso que quiser pontuar alguma consideração, eu acho relevante ter isso vinculado a algum caso concreto, mas isso também é um problema, porque se eu tenho que adotar uma alíquota no comércio exterior,
eu vou gerar uma discrepância, porque em tese, que eu vou obedecer quando eu estiver aqui fazendo a minha venda no mercado interno? Eu obedeço o STF ou eu obedeço o decreto? E a diferença entre isso? E se eu tive um crédito a menor de IPI na minha entrada da mercadoria importada e depois eu vendo com uma carga tributária maior por conta da decisão do STF? Como fica essa diferença? Como eu resolvo isso? Então, essas são, acho que, as principais questões. Eu acho que eu até me alonguei demais no tempo aqui. Eu agradeço a todos pela paciência, por estarem junto com a gente aqui. Devolvo a palavra para a Camila e para o Diego. Vamos para as perguntas. A primeira pergunta que a gente tem é do Lucas. Ele questiona se o estado do Tocantins ele está dentro da Zona Franca de Manaus. Lucas, bom dia. Não, o estado do Tocantins não está dentro da Zona Franca de Manaus. Então, se ele tiver produção no estado de Tocantins, ele não vai ser algo a ser considerado para fins de adoção da decisão do STF. A segunda pergunta é do Tom. Ele questiona se a lista com os 61 NCMs que o decreto traz tem caráter taxativo ou exemplificativo. Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso. Ela é taxativa, né? Ela vale como força de decreto. Aliás, é até bom destacar que as 61 NCMs não estão destacadas ou segregadas dentro do decreto, né? 11.158. Nós temos aí um pouco mais de 4.000 códigos, se eu não me engano, dentro da TIP. Então, a ideia é que quando a gente olha o decreto que agora vigora, esse 11.158, que é o último, as 61 NCM estão juntas com os 4.000 códigos. E para essas 61, o governo deixou de fazer a redução. Então, na prática, vale a alíquota original lá do decreto 10.923. Mas tem uma página da Receita Federal que ela separa quais são essas 61 NCMs. Aí talvez a gente até possa colocar aqui no chat o link, que aí você verifica mais fácil, né? Mas ela não é exemplo, ela é taxativa. Né? Em relação até à pergunta anterior, Camila, isso mesmo, né? A gente não pode confundir com a área de livre comércio, né? Que também tem incentivos. Não, nesse caso aqui é só a Zona Franca de Manaus. O Paulo Ferrari, ele questiona se uma empresa ela manteve suas alíquotas reduzidas, mesmo seus produtos se enquadrando no PPB. Hoje ela deveria emitir notas complementares do IPI referente às notas emitidas a partir da primeira decisão do STF? Só para discutir que o Paulo é bem radical o procedimento, né? Veja o tamanho da confusão, né? Se eu entendi bem a apresentação do Humberto, a partir da decisão cautelar, né, dentro dessa tipologia aí do julgamento, ela tem força de lei, né? Então, na prática, quem tributou menos IPI, né, se aplicou indevidamente, vamos colocar assim, talvez com aspas, se aplicou indevidamente a redução do IPI, estaria sujeito a complementar o pagamento do IPI aplicando a alíquota antes da redução, né? E aqui entra o conflito, se o produto não tiver reconhecido oficialmente pelo decreto, né? E o Humberto falou bem, tem que olhar, inclusive aquela lista é extraoficial, mas para ela, em tese, a decisão do STF está valendo, então esse IPI ficou recolhido a menor, né? Aí o interessante também, Paulo, são dois pontos. Um são as datas que o Diego apresentou muito bem. Tem que tomar cuidado com as datas, quando que passou a valer, quando que foi publicada a decisão do STF e assim por diante. E também tomar a decisão. Eu vou agora corrigir o problema ou vou esperar julgar a ação direta de inconstitucionalidade? Porque a gente tem uma decisão provisória. Ela é válida? Ela deve ser obedecida? Sim. Mas tem clientes que preferem apostar na decisão do STF em sentido contrário e não vão tomar decisão pela obediência a uma decisão de uma pessoa só. Então, mas isso tem risco, isso tem problema. Então, mas assim, acho que os dois pontos que eu destacaria aqui são esses. Tomar cuidado com as datas
e, em segundo lugar, refletir a respeito desses efeitos de ser uma decisão provisória e monocrática. A Camila Gonçalves, ela questiona quanto aos produtos que são comprados dos fornecedores dela. Somos corresponsáveis na análise da existência deles na Zona Franca de Manaus e PPB? Ou podemos acatar o que consta na nota fiscal sem risco? Nesse ponto, Camila, eu responderia depende. E por que depende? São comprados, como você diz, comprados dos nossos fornecedores, você está dizendo fornecedor da Zona Franca ou fornecedor fora da Zona Franca? Porque se for fornecedor fora da Zona Franca, então, por exemplo, eu estou comprando, estou minha empresa no estado de São Paulo, eu estou comprando de uma empresa no Rio de Janeiro, por exemplo, ou de uma própria empresa aqui no estado de São Paulo. Se ela me vender com a alíquota de IPI cheia, ela vai me dar mais crédito. E aí a opção que eu vou fazer entre adotar a alíquota cheia ou reduzida na minha saída, ela não vai impactar no volume de crédito que eu tive na entrada, porque o crédito vai vir para a minha empresa por transferência. Agora, se ela adotar a alíquota reduzida e você souber que ela tem um produto, souber que aquele produto adquirido tem produção na Zona Franca de Manaus e está no PPB, eu tomaria providência em relação a ela. Por quê? Porque ela vai me dar menos crédito se ela obedecer à redução do decreto e não obedecer ao STF. Então, nesse ponto, eu notificaria, enfim, conversaria com a fornecedora para que ela adequasse a tributação dela, porque senão eu vou ter uma discrepância. Porque se eu quiser obedecer ao STF e usar a alíquota maior na minha saída, eu vou ter menos crédito e vai me gerar uma distorção e eu vou acabar pagando a conta dentro da minha empresa. O Tom questiona, diversas pessoas estão agradecendo, parabenizando a apresentação, agradecendo, falando que de fato foi muito boa e esclarecedora. O Tom ele nos encaminha mais uma pergunta, questionando se uma empresa que não é contribuinte do IPI, ou seja, um comércio varejista, por exemplo, ele pode ser penalizado de alguma forma nessa discussão toda. Supondo que, como varejista, ele não tiver uma daquelas hipóteses de equiparação a contribuinte do IPI, né? Ele, se comprar um produto que deveria ter tido a redução da alíquota e não foi dada a redução, ele está penalizado no custo, né? Pagou mais, que o IPI, no caso dele, vai ser custo. E vice-versa. No outro caso, Humberto pode complementar, mas no outro caso, se a indústria destacou menos IPI, e isso foi indevido, né, considerando a decisão do STF, no caso do varejista, ele pagou menos pelo produto. Aí, acredito que ele não seja corresponsável pelo IPI destacado a menor pelo fornecedor dele. É isso, Humberto? É isso. A Natália, ela questiona se no caso de produtos importados, a entrada é reduzida e saída, se a entrada é reduzida e na saída eles fizerem da mesma forma, esse caso também aplica-se nota fiscal complementar? É devido o recolhimento integral da mesma forma? Abordo o exemplo que você deu, Humberto, porque o Siscomex é o sistema oficial do governo para cobrar o IPI na entrada, né? Então, esse próprio sistema parece não considerar a decisão do STF, que ele está restrito àquelas 61 NCMs, né? Então, pode ser que na importação a alíquota tenha sido reduzida, vamos considerar aqui indevidamente, por haver fabricação daquele item também em Manaus, porém na saída teria que aplicar a alíquota cheia, né? Seguindo a decisão do STF. Então, se recolheu o IPI na saída, a menor teria que fazer nota complementar. Mas, Humberto, até emendaria uma pergunta, né, juntando com uma outra aí passada. Aquele que decidir administrar esse risco, né, não aplicar a decisão, tem argumentos de defesa também, caso ele seja autuado pelo fisco cobrando essa diferença de IPI? Sim, tem argumentos de defesa, mas no fim das contas, o que vai dizer quem está certo, quem está errado, é a decisão do plenário do STF.
Por isso que eu fui tão enfático quando eu critiquei essa decisão monocrática, porque uma questão que tem essa repercussão, a gente precisa de decisão do plenário do STF, porque a gente precisa falar se a lei, se o decreto é ou não inconstitucional. Então, por mais que nós tenhamos argumentos como aquele que eu falei no começo, de que não está ferida o favorecimento concorrencial das empresas da Zona Franca de Manaus, essa questão da decisão monocrática ser estranha, tudo isso é argumento que a gente poderia defender. A questão do Siscomex também, de ele obedecer o regime das alíquotas reduzidas. Porém, no fim das contas, se o STF decidir em caráter definitivo que o decreto que reduziu a alíquota é inconstitucional para aqueles produtos, o problema vai estar perenizado, e aí eu vou ter que consertar. E nos casos de importados, que o mesmo LCM consta na lista de itens produzidos em Manaus? Talvez a Caroline esteja levantando essa questão, né? Que o Siscomex não está considerando a lista lá dos 528 itens e ela importa com alíquota reduzida, mas na venda tem uma dúvida, né? Sobre se segue a lista lá das 528 produtos ou não, né? Acho que é essa questão que a gente comentou anteriormente. A Camila, que havia feito aquele questionamento, e aí o Humberto questionou se os fornecedores eram de dentro ou fora de Manaus, ela complementou dizendo que é de fora de Manaus, da Zona Franca de Manaus. A pergunta, só para relembrá-los, era quanto aos produtos que são comprados dos nossos fornecedores. Somos corresponsáveis na análise de existência deles dentro da Zona Franca de Manaus e do PPB, ou podemos acatar o risco que consta em nota fiscal? Até complementando essa pergunta, eu acho que eu já respondi ela mais atrás, mas a corresponsabilização eu acho que não existe. Então eu não vou poder, por exemplo, ser autuado como corresponsável se o meu fornecedor pagou IPI a menos. E aí volta naquela mesma questão. Se veio o IPI destacado para mim no documento fiscal, eu não tenho o dever fiscalizatório de mexer na alíquota que ele praticou. Agora, às vezes isso é relevante para mim, porque eu posso ter tido menos crédito do que eu deveria. Aí eu recomendo que a empresa tenha uma atuação mais enfática para não ter prejuízo. Humberto, e na hipótese de eu ter comprado uma matéria-prima, tomei crédito dela e o IPI veio destacado a maior. Eu creditei também a maior. Se o fornecedor fizer um pedido de restituição desse IPI pago a maior, como que fica esse crédito descontado a mais? Ou o fornecedor só pode fazer a restituição do IPI com uma declaração minha de que abri mão da diferença de crédito? Sim, eu acho que sim, mas a pergunta é boa. A pergunta é boa, que é a pergunta que judia da gente, né? Mas eu entendo que nesse caso, quando você for tirar o efeito efeito arrecadatório do tributo, como eu transmiti o encargo financeiro para o meu adquirente mediante destaque no documento fiscal, é nessa hipótese, inclusive, que eu teria que ter autorização dele para eu poder pedir a restituição. Então eu acho que sim, se aplicaria essa sua ressalva. E talvez seja o ponto da Camila aí que colocou, talvez se ela quiser ser o extremo conservador na empresa dela, ao identificar que um produto foi tributado a maior, eu poderia acreditar a alíquota correta, né, digamos assim, entrar em contato com o fornecedor para arrumar essa situação e ter um desconto no pagamento, né, do boleto financeiro para pagar, e aí caberia ao fornecedor dela restituir o IPI destacado a maior. Né? Eu acredito que seja a Nice. Ela comenta que o problema de toda essa questão é que ela importa com a alíquota reduzida e vende com a alíquota cheia. No caso dela, por exemplo, o IPI na compra é de 9,75% e a venda é de 15%. Esse caso, a Nice, inclusive, é uma cliente nossa a gente está conversando a respeito desse tema há muito tempo, né, Camila? Então, essa realmente é uma das maiores discrepâncias dessa atual conjuntura. E nesse caso específico, que eu acho que talvez seja o único deles,
eu acho recomendável que esse problema seja levado para o Poder Judiciário, porque isso aparentemente não vai ser superado de forma automática. Porque talvez, e aí isso eu não estudei a fundo esse caso para a gente conversar a respeito dele aqui, mas tem talvez a premissa que o Siscomex esteja adotando é que a hipótese de incidência do IPI na importação ela é diferente da hipótese de incidência na venda no mercado interno. Consequentemente, estou fazendo uma dedução aqui, tá, gente? Não sei se é isso. Mas, consequentemente, ele não teria o dever de obedecer o que o STF decidiu, porque o caso específico analisado foi para venda no mercado interno. Não sei se é isso, mas pode ser que seja. E se for, isso gerou uma distorção muito grave, porque como a Nice adiantou, eu estou olhando aqui a mensagem dela no chat, a compra dela é 9,75 contra 15%. Então, assim, a diferença é muito gritante. Não dá para esperar as coisas se resolverem sozinhas se mantiver essa discrepância tão alta. Então, aí, nesse caso, precisaria continuar a aprofundar o estudo nisso e a gente ver alguma medida para tentar atenuar esse efeito. Porque, nesse caso, além de ser uma discrepância, isso vai gerar um problema seríssimo na empresa, do ponto de vista econômico. Até na hipótese de ela querer aplicar os 15 na saída, mas souber que tem concorrentes dela aplicando 9,75, né? Como fica a competitividade da empresa dela? O João, ele questiona, ele explica que na empresa que ele trabalha, eles compram matéria-prima de um fornecedor de comércio atacadista. No caso em questão, eles creditam IPI de 50%, conforme prevê o regulamento do IPI. Qual a orientação que vocês dariam nesse caso? Se é creditar pela alíquota cheia, exemplo 15%, ou creditar pela alíquota reduzida pelo decreto presidencial? Ele ressalta que a NCM consta no PPP. O João tá de parabéns, porque esse tipo de crédito aí, João, a maioria deixa passar, né? Porque é um crédito meio escondido, né? Você compra de um atacadista e tem esse crédito presumido, digamos assim, de 50% do normal, né? Eu arriscaria dizer que ele tem que olhar a lista e tomar o crédito a menor, né? Considerando aqueles 528 casos lá que a gente colocou, seguindo a decisão do STF, né? Sendo conservador. E depois, se tiver uma reviravolta do assunto, recuperar essa diferença. Eu concordo, eu acho que porque quando a gente fala crédito presumido, ele sempre faz uma vinculação à carga tributária da minha saída, né? E se na minha saída eu vou precisar adotar a atual conjuntura, que é decreto reduzindo, STF restabelecendo, eu vou precisar adotar isso para a minha entrada também. Eu vou ter 50% do crédito presumido da minha saída. Então, acho que é nessa mesma linha, né, Diego? E às vezes ele não vai saber qual que é a alíquota do IPI, porque não vai estar destacado na nota do atacadista, né? Se o atacadista importou o item, sim, ele vai dar saída do produto com o IPI, mas se o atacadista comprou no Brasil o produto, vai destacar sem IPI, né? A nota na saída. Bom, as perguntas aparentemente acabaram. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Agradeço em especial ao professor Diego e doutor Humberto por essa explicação, pela disponibilidade, enfim, por ter aceitado esse convite desafiador desse evento promovido pela Ever em apoio da Consulcamp e da Ferreira e Ferreira Advocacia. E eu encerro essa transmissão. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau. Bom almoço a todos. Olá a todos. Nós decidimos gravar um complemento do webinar realizado em conjunto com o Dr. Humberto, da Ferreira e Ferreira Advocacia. Nós gravamos esse webinar no dia 23/8, e o complemento se dá porque no dia 24/8, logo no dia seguinte, na edição extra do Diário Oficial, o governo federal publicou o decreto 11.182, no qual reestabeleceu a alíquota do IPI para 109 produtos, que são fabricados na Zona Franca de Manaus com PPB, de forma a tentar cumprir a decisão do STF que nós comentamos aí no webinar.
Além disso, esse decreto 11.182 reduz para 0% na prática a alíquota de IPI cobrada sobre refrigerantes, por meio da criação lá no anexo 2 desse decreto novo, né, do ex-tarifário número 5 dentro da NCM 22029900. O governo noticiou aí que chegou a essa lista de 109 produtos, ela se soma com 61 casos que nós citamos aí durante o webinar, pelo decreto 11.158, então já havia restabelecido para 61 produtos, agora complementa para mais 109, e de modo que nós temos agora, no presente momento, 170 produtos sem redução de IPI, né, para respeitar a alíquota original sem redução. Todos esses produtos fabricados em Manaus com PPB. O governo afirma que chegou a essa lista por um critério de relevância da fabricação desses produtos dentro do faturamento da Zona Franca de Manaus, né, o que representaria em torno de 95% da receita obtida, do faturamento obtido na Zona Franca de Manaus. Durante o webinar, nós comentamos sobre uma lista de 528 produtos, né, que foi elaborada pelo governo do Amazonas. Então, nós temos ainda alguns produtos sem reestabelecimento da alíquota do IPI. É isso, né, Humberto, sobre o novo decreto. Me parece que continuam algumas polêmicas. Sim, infelizmente ou felizmente, não se sabe, o Poder Executivo não endereçou todos os produtos que estão contidos naquela lista não oficial que foi emitida pelo Estado do Amazonas. Então, em virtude disso, ainda os contribuintes devem ficar atentos aos seus produtos, e ainda que seus produtos não estejam contidos dentre esses 170 agora, com a edição do novo decreto em que foi restabelecida a alíquota, é importante ficar atento para que verifique se há produção de bens semelhantes na Zona Franca de Manaus com o PPB, porque aí nesse caso, ainda que não estivesse nesse rol de 170 produtos objeto agora desse decreto complementar, vai ter que, em tese, obedecer à decisão do STF, ou seja, ficaria suspensa a redução do IPI para esse produto que tenha um semelhante produzido na Zona Franca de Manaus com o PPB. Então, assim, a gente vê que sucessivamente o Poder Executivo vem aumentando o rol dos produtos cujo restabelecimento da alíquota de IPI foi necessário, mas se tomarmos como comparação ali essa lista de 528 produtos publicada pelo governo do Amazonas, ainda a gente está muito aquém do que, em tese, teria produção na Zona Franca de Manaus com o PPB. Eu citei um caso de uma empresa que nós acompanhamos, que tem 5 principais produtos fabricados, né, na Zona Franca de Manaus com PPB, e 2 desses produtos principais não haviam tido o restabelecimento de alíquota. Ou seja, ao consultar o decreto, verifica-se uma redução em 35% da alíquota, né? Então, no caso, lá tem uma NCM que era 15% antes das reduções de IPI, agora ela foi reduzida para 9,75%. Com esse complemento último, aquelas 2 NCMs continuam de fora. Quer dizer, então, essa empresa teria que observar a decisão do STF, né? E, embora, ao consultar a presente TIP, com esse último decreto, não foi restabelecida a alíquota, mas ele teria que seguir a decisão do STF. Exatamente, teria que obedecer à suspensão da eficácia do decreto que reduziu a alíquota. Então, a gente olha na legislação, ela diz uma coisa e nós temos que ir lá e resgatar a determinação passada no decreto antigo antes da redução para adequar a incidência tributária. Então, são aqueles pontos de atenção que nós discutimos lá no dia 23. Perfeito, acho que eram esses complementos.
a fazer para manter atualizado o conteúdo para quem for assistir aí o nosso webinar, né, do dia 23/8, é indispensável assistir esse complemento.